Irmãos, a paz do Senhor, amém? A Amanda tá com Amém, vermelho, gente? né? Glória a Deus. Quem está inspirado Amanda, hoje, quarta-feira? Você tá com qual? Frio? Quem está com frio aí? Tá com frio não, tá com frio não. Rapaz, eu estou olhando para lá e para cá, olha, esse lugar tá cheio, hein? Amém. Vou falar de novo, esse lugar tá cheio. O Espírito Santo de Deus, aleluia. Amém, gente? Gente, vamos ficar de pé. Deus é tremendo. Deus tem testificado na minha vida, na sua também, tá? Abra a tua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos ler só o primeiro versículo aí, tá bom? Para nós orarmos a Deus, tá? Nós somos gratos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então nós vamos vencer, amém? Já somos vencedores. Olha, o livro de Josué, a Bíblia diz assim: ora, Jericó cerrou-se, estava cercada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. Qual vai ser a primeira? Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao rei, ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Quem entendeu isso? Olha, vou ler de novo. Se for para você essa palavra, você levanta as mãos, que essa palavra é para nós. Há uma promessa de Deus aqui dentro para nós. Diz assim, que Jericó estava cercada, ninguém entrava e ninguém saía. Então disse o Senhor a Josué: olha, Jericó está assim desse jeito aí, cercada, aparentemente sem condições nenhuma, mas eu tenho uma promessa para vocês. Vocês vão conseguir entrar naquele lugar, vocês vão conseguir furar todo o bloqueio espiritual nessa noite, amém? Posso ouvir um amém? Nós viemos para lutar. Jericó pode estar fechada, muro cerrado, você não vê condições nenhuma de vencer essa batalha, mas há uma promessa, e essa promessa é para mim. É para quem mais essa promessa? Então ele disse assim: então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão, amém, irmão? Na tua mão, não é na mão dos outros não, na tua. É para fulano que não veio, não, é para você, eu tenho dado na tua mão, ou seja, só depende de você, depende da tua fé, depende da forma que você ouve e você acredita em Deus. Pode estar tudo fechado, pode estar tudo sendo impossibilitado diante dos olhos humanos, mas Ele falou que Ele, nessa noite, olha, então eu tenho dado na tua mão a Jericó e ao rei, e aos seus valentes e valorosos. Deus só dá algo para aqueles que são valentes. Os covardes, eles não herdam, eles retornam, porque Ele diz que se agrada daqueles que avançam. Então, essa noite, nesse lugar, que não haja covardes, que não se prostre diante de circunstâncias, diante de luta, porque há uma promessa de Deus para esse lugar, há uma promessa de Deus para a minha vida, e eu faço disso, eu uso a minha fé para declarar sobre cada vida aqui representada. Há uma promessa de Deus sobre a vida de cada um aqui essa noite. Não abandone, não pare de marchar. Aquele que para, sai debaixo da cobertura de Deus, porque Deus, Ele não vai parar por causa de você. Se você parar, você vai ficar sozinho, porque as promessas de Deus é para todos nós, é para aqueles que são valentes, para aqueles que decidem, em meio à dificuldade e à circunstância, olhar para Deus e dizer: para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Estou passando por um processo, mas eu confio em ti, mesmo quebrado, mesmo machucada, eu quero continuar marchando, eu quero continuar crendo, porque eu sei
que o meu dia está próximo a chegar. Então tome posse dessa palavra, não desista. Deus tem entregue a Jericó nas tuas mãos. Está cerrado, mas Deus, nessa quarta-feira, Ele derruba muralhas aqui nesse lugar. Ele derruba muralhas que te impediam de ver a tua bênção. Aquele que quer, levanta as mãos e aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor de verdade, irmão. Essa quarta é uma quarta para você receber mais e mais de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Quantos vieram aqui para adorar ao Senhor essa noite? Se você veio até aqui para adorar a Ele, eu te convido a começar a engrandecer a Ele nesse momento, agradecer, comece a ser grato a Ele pela oportunidade de estar nesse lugar. Comece a ser grato a Ele porque você já chegou aqui, irmão. Você já chegou até aqui. Então levante as suas mãos e adore a Ele de todo o seu coração. Amém. O Santo
passou, querido. Esse amor me encontrou, esse amor te encontrou. Não importa o tamanho da escuridão, o amor do Senhor te alcança essa noite. Não importa a profundidade do poço, o amor do Senhor te alcança nessa noite. Não existe lugar tão escuro para Ele. Não existe lugar tão longe onde Ele não possa te encontrar. Amém.
pediu nada em troca, querido. Muito pelo contrário, Ele sabia que nós iríamos negar a Ele todos os dias. Mesmo assim, Ele se entregou. Mesmo assim, Ele se deu por inteiro por mim e por você. Por isso, hoje nós não temos nada de maior valor do que a presença dEle. Nós não temos nada de maior valor do que Ele na nossa vida. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Tu és tudo que nós temos. Tu és tudo que nós temos. Tudo é perda se não tenho a Ti. Tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Adianta eu ganhar o mundo inteiro E a minha alma se perder sem Ti, Senhor. do que adianta eu juntar os meus tesouros E me esquecer daquele que me amou. se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor.
aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de cultuar o teu nome, de te adorar em espírito e verdade. Receba a adoração da tua casa, dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode se assentar. Acenda as luzes, por favor. Aleluia. Queria dar alguns anúncios. Acho que tem alguns anúncios ali para dar. Isso, sextou das torcidas, dia 5. Quero convocar você para estar aqui. Convocação para toda a igreja estar aqui junto conosco. E vai ser um momento especial, né? Você pode vir até com a camisa do seu time, né? Vai ser bênção, né? Claro que vai ter a maioria vascaína, naturalmente. Que tem... Aí, começa a manifestar. Eu não sei porquê. A gente tem que orar mais, cara. Tem que orar mais, né? Mas tudo bem. Vai ter alguns tricolores também, que eu sei que... Aí, tem 3 aí na igreja. Rapaz, avivamento, hein? Rapaz, acho que todos os tricolores estão reunidos hoje aqui. Ai, irmãos, Carlinho é bom, né? Carlinho inventou um negócio bem perto da Copa, né? Vai ser bênção. Não deixe de vir, de trazer o seu filho, e você também está aqui, todos os jovens abaixo de 100 anos, venham para cá, vai ser bênção. Amém, irmãos? Separe esse dia aí para estarmos juntos. Amém? Pode pular. Agora a nossa vigília, beleza? Dia 13. Eu preciso que você faça a inscrição, irmãos, de verdade, só para a gente saber o que a gente vai preparar para a vigília, entendeu? Essa semana vai sair o banner com todos os... Já está aí, duvido, cadê o banner com tudo? Com as pessoas que vão participar, tá não? Tá no Trello. O Trello está sem contato, né? Entra pelo teu telefone aí. Depois tu posta. Ele consegue postar pelo telefone. Ele sabe, ele dá os pulos dele. Ele está com essa carinha lá rindo, porque ele sabe que ele consegue, que ele é fera. Aí eu vou mudando, daqui a pouco ele vai postar ali a foto com todo mundo que vai participar. Irmão, vai ser uma galera muito boa que vai estar ministrando aqui, né? E eu quero motivar você a vir, que vai ser bênção demais. Nós vamos começar às 10 horas da noite e vamos parar no outro dia entre 5h30 e 6 horas da manhã. Amém? Vai ser bênção, muito louvor, muita palavra e momentos de oração, de quebrantamento, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre buscar avivamento, e a gente só consegue buscar avivamento se a gente se colocar na posição que Deus quer. E a vigília é um momento especial de você passar uma noite buscando o Senhor, e eu quero motivar você a fazer isso. Amém? A última vigília que tivemos foi uma bênção, foi algo muito bom, e eu não tenho dúvida que será também assim nessa próxima vigília. Amém? Pode pular, Paulinho, quando você estiver pronto, você bota aí, tá? Isso, Acampa Kids, amém? Importante fazer inscrição do acampamento. Importante porque as vagas são limitadas para as crianças de 6 a 11 anos. Então, separe esse tempo para estar enviando o seu filho, né, sua filha, que já tem idade para poder participar. Eu quero declarar que eles vão voltar cheios do Espírito Santo. Amém? Será um tempo agradável a partir do Senhor para a vida deles. Pode pular. Isso. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Vem ofertar o Senhor com alegria.
suas mãos para cá. Feche seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de ofertar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque podemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do teu altar. Que o Senhor possa receber como cheiro suave e que as tuas promessas, Senhor, venham ser derramadas sobre os teus filhos e filhas que fizeram, Senhor, com coração voluntário. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Rapaz, eu estou sentindo frio hoje, sabia? Né, na igreja. Que maravilha, né? É o Jefferson que botou no 16. Vou pedir até Paulinho para dar uma diminuída aí no ar, por favor. Diminuída no ar. Diminuir não, aumentar, é verdade, né? Aumentar um pouquinho. Pode acender a luz aí, irmão. Tá apagado. Acende, por favor, me ajuda. Apaga a luz aí, por favor. Então não acende, apaga. Irmão, a galera que vai vir aqui pregar para a gente. Olha a montoeira de gente que vai vir aqui. Então eu queria motivar você a se inscrever. Pastor, pode vir alguém de outra igreja? Pode, deve vir, não tem problema nenhum, vai ser bênção, né? Eu não vou pregar não, irmão. O que botou minha foto ali? Eu vou dar uma palavrinha de 2 minutos só, não dá nem tempo, né? Mas vai ter pastor Thales, Igor, pastor Luiz Fabiano, vai ter o nosso Ministério Louvor, pastora Vera, Ilana, aquela pastora, eu esqueci o nome dela, mas está aqui, ó. Está aqui, Luciana Boré, o nome dela. Vai ter o irmão Elson ministrando louvor conosco, e o nosso Ministério IMA, amém? Glória a Deus. Acenda as luzes aí, que bênção. Essa é a nossa vigília, sábado dia 22. Irmãos, é proibido vir sem fazer inscrição? Não, não é proibido. Mas a inscrição é para a gente saber a quantidade de pessoas, que a gente vai preparar lanche, a gente vai preparar estudo. Então, é preciso saber. Amém, irmãos? Me ajude nisso, faça a inscrição, seja obediente. Amém? Eu vou pregar de óculos, que eu esqueci o iPad, vim direto do trabalho. Aí estou usando meu celular. E vou ter que usar a Bíblia. Abra sua Bíblia rapidamente em Abacuque 3, versículo 2. Acho que ninguém nunca me viu de óculos, né, na igreja, né? Mas eu uso, irmão. Estou velho. Estou com quase 60 já. Nem parece, né? Um garotão, né? Mas fiquei triste. O irmão falou para mim hoje. Falou, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, meu filho. O senhor está ficando careca. Eu vi domingo na live. Falei, pelo amor de Deus, rapaz. Eu acho que eu vou comprar aquele spray da cabeça assim, para deixar mais escurinho, né? Sei lá. Mas obrigado, né? Eu vou dormir com esse trauma em casa hoje. Mas tudo bem. Amanhã ele vai pagar meu almoço e vai ficar pago. Está tudo certo. Abacuque 3, versículo 2. O tema da nossa mensagem, a gente está falando muito sobre intencionalidade. E nós vamos ser uma igreja intencional, irmãos. Nós não vamos ser uma igreja comum. Nós vamos ter intencionalidade por onde passarmos. Amém ou não amém? E hoje a gente vai falar sobre a intencionalidade que desperta um avivamento. Fala assim, a intencionalidade que desperta um avivamento. Amém? E o texto que vamos usar aqui em Abacuque 3, versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos atos, no meio de nós. Atos 17, versículo 6. Deixa eu abrir aqui na palavra, que eu acho que acho que eu vou ler por lá. Não, volta lá para Abacuque, por favor. É isso aí. 3:2, exatamente isso aí. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faça-a conhecida. Na tua ira, lembra-se da misericórdia. Fala amém. Nós precisamos
nós precisamos entender que de tempo em tempo o Senhor, Ele manifesta algum tipo de avivamento na terra. De algum tempo e de tempo em tempo, Deus levanta homens específicos, onde o avivamento é estabelecido através de, não só de cura, de milagres, mas de muita conversão. Avivamento sem conversão não é avivamento. Avivamento, ele precisa estar permeado de algumas características. E nós vivemos uma geração que fala sobre avivamento, canta sobre avivamento, mas muitas das vezes não está disposta a viver a intensidade que necessita para sustentar o avivamento. Nós falamos de avivamento, queremos o avivamento, mas talvez nós não estejamos dispostos a ter a intencionalidade e a intensidade para viver e para sustentar o avivamento que Deus quer derramar nesse tempo. Deus quer derramar o avivamento desse tempo no Brasil. E quando a gente fala isso, a gente pensa que seria politicamente. Não, irmãos, não é nada disso. O avivamento não tem nada a ver com isso. O avivamento não tem nada a ver com Brasília. O avivamento tem a ver dentro da gente. O avivamento tem que começar da gente. O avivamento vai começar dentro de você e vai transbordar de você. Por isso que a gente está falando de intencionalidade nesses dias. O avivamento nunca começa em um ambiente confortável. O avivamento não vai acontecer quando tiver tudo tranquilo. Muito pelo contrário. Ele sempre nasce de corações inconformados com o que está vivendo. Quantos inconformados estão aqui? Então você, irmão, você está na beira do avivamento. Agora, o que eu preciso, pastor, para fazer isso? Eu quero dizer para você que foi assim no tempo de Elias, lá no Monte Carmelo. Neemias diante dos muros, quando os muros estavam caídos e destruídos. Foi assim na vida de Ana, quando ela sobe ao templo. Todas essas coisas tinham algo em comum: a inconformabilidade do momento. Eles não estavam confortáveis no momento. Neemias, ele olhava aquele momento e dizia assim: não, esse momento é um momento terrível para Israel, é um momento terrível para o meu povo, então eu não vou ficar acomodado nisso, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Então, um avivamento sem busca não é avivamento. O nosso maior problema é que a intensidade da nossa busca, ela talvez não está sendo, ou não esteja sendo o suficiente. E eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque quando os discípulos de Jesus ficaram dentro do tabernáculo, esperando a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo não ficou preso dentro do tabernáculo, ele transbordou. Avivamento é quando a gente começa a transbordar. Avivamento da igreja não é você rodopiando dentro da igreja, a gente gritando de lado a lado, não é a gente fazendo isso, não, irmãos. Avivamento é quando a gente começa a transbordar para frente, para trás, e aquilo que a gente tem transbordado começa a entrar na vida das pessoas, e você começa a ver pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus, não pelo poder da tua palavra, mas da palavra de Deus que jorra de dentro de você. Avivamento é quando de verdade do teu interior começa a jorrar um rio de água viva. Nós lemos esse texto da mulher samaritana de João 4, e nós vamos ler diversas vezes esse texto, mas nós precisamos entender que o milagre que aconteceu com aquela mulher, e foi o time certo, foi que dentro dela começou a jorrar um rio que saciou uma cidade. Ela começou a transbordar, a ponto da cidade olhar para ela e dizer: essa mulher está cheia de Deus mesmo, eu preciso conhecer esse Messias que ela está dizendo. Então eu quero perguntar a você: você está disposto, está disposta a transbordar? Sabe o que eles têm em comum?
eles entenderam que Deus se move em direção daqueles que se movimentam em direção ao propósito. Todos esses homens aqui que eu acabei de dizer, eles entenderam que Deus se move em direção daqueles que se movem em direção ao reino dele. O nosso Deus, ele sempre vai atender aqueles que se movem em direção a ele. Aqueles que ficam apáticos, aqueles que ficam no mesmo lugar, talvez eles tenham dificuldade de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a mente não mudou. Hoje nós temos igrejas talvez muito cheias, talvez nós temos pregadores com dificuldade de agenda para estar pregando em alguns lugares. Talvez uma igreja que viva de programação, toda semana tem uma programação, traz um pastor diferente, mas muitas das vezes os corações estão vazios. Muitas das vezes nós temos muita atividade, mas o coração está vazio. Muitas das vezes nós somos ativistas, mas não vivemos aquilo que queremos ativar. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, para você ativar alguém, você precisa viver, você precisa testemunhar, você precisa ser testemunha. No reino de Deus não é só você falar, as pessoas vão olhar para você e as pessoas vão sentir e ver as suas atitudes mais do que as suas palavras. Você pode dizer amém? Avivamento não é barulho no culto. Avivamento é transformação de vidas. Tem um negócio no meu olho aqui, mano. Avivamento começa quando a gente começa a sair da passividade. Fala para o irmão que está do seu lado, sai da passividade. Deus está chamando você para viver o extraordinário. Abacuque 3, versículo 2, ele diz que: ouvi o Senhor a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. A obra que Deus quer avivar é dele, não é nossa, mas ele quer usar pessoas igual a mim e você, para que essa obra não morra. A intenção do inferno é que você desista da obra. A intenção do inferno é para que você pare com a obra. Mas eu quero dizer uma coisa: Abacuque, mesmo passando um momento de escassez terrível, num momento de escassez violento, nesse capítulo mesmo, no final dele, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele vai fazer a maior oração da vida dele. Ele olha para a circunstância que ele está vivendo e ele diz: ah, Senhor, eu te conheço, sei quem o Senhor é. Eu sei que esse momento que eu estou vivendo não pode me separar daquilo que o Senhor tem para mim. Então eu declaro, Senhor, na presença dos meus irmãos, que ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não consiga ver fruto na videira, ainda que os currais mintam para mim e não tenha mais gado, todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor, porque Tu és o Deus da minha salvação. Meu irmão, não sei você, o avivamento ele começa quando a gente sai da passividade, do costume de dizer: não, tá bom desse jeitinho mesmo, eu vou para a igreja. Não venha para a igreja, venha para Jesus. Não venha para a igreja normal, venha para a igreja para se encontrar com Ele. Se prepare para ouvir Ele, se prepare para se derramar nele, se prepare para ser enchido por Ele. Estou animado, hein? Estou animado. Acho que nós vamos até 9 horas hoje, né? Estou olhando aqui porque o meu horário eu tenho que terminar 9 horas. Isaías 64, versículo 1 diz algo muito interessante. Ele diz: se fendesse os céus e descesses, e se os montes se escoassem diante da tua face, como e quando o fogo inflama a lenha e faz ferver a água, para fazeres notório o seu nome aos teus adversários, assim todas as nações tremessem da tua presença.
Abacuque viu uma geração espiritualmente adormecida. E o diabo, ele quer adormecer uma geração. Por isso que eu estou dizendo para vocês nesses dias, a nossa vida precisa ser intencional. Porque se a gente não for intencional, nós vamos adormecer. Nós seremos crentes adormecidos. Nós seremos homens e mulheres dizendo: ah, no tempo da minha avó, ah, naquele tempo que tinha um pastor assim, ah, naquele tempo que eu ia lá. Não, eu quero te dizer, o tempo ainda está diante de você. É tempo de você se levantar como homem e mulher de Deus. Abacuque, ele viu uma geração espiritualmente adormecida, mas ao invés dele reclamar, ao invés dele dizer: ah, eu não vou parar de fazer porque ninguém me ouve, ele falou assim: eu vou clamar ainda mais, eu vou clamar ainda mais, porque ainda que a figueira não floresça, que eles não acreditem, mas eu acredito que Deus pode fazer. Ah, meu querido, nessa noite Jesus está dizendo para você, nessa noite, falando assim: olha, não desista, continua clamando, continua buscando, continua fazendo, porque eu sou o Deus que faço e cumpro aquilo que prometo. Existe só uma diferença entre quem só critica a situação espiritual e quem decide se posicionar. Existe uma geração que gosta de criticar. Ah, o culto hoje está vazio. Acho que a igreja não está legal porque o culto está vazio. Não está vazio porque o teu irmão não veio. Se ele viesse, o culto estava cheio. Está entendendo ou não? A gente precisa entender o seguinte: que o desânimo que o diabo quer trazer é achar que você ah, eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Irmão, pega uma vassoura, vai lavar o banheiro da igreja. Ué, qual o problema? Quero contar uma história para vocês. Eu já era pastor, irmãos. Já era pastor. No congresso de mulheres da igreja que eu fazia parte, em Teresópolis, uma igreja grande. Congresso de mulheres. Tinha equipe para o banheiro, tinha equipe para o estacionamento, tinha equipe para tudo quanto é lugar. A minha equipe ficou no banheiro. Banheiro feminino e banheiro masculino. Então a gente interrompia a entrada das mulheres e a gente entrava no banheiro para limpar o banheiro. E eu, irmão, eu limpava o banheiro. Estava lá limpando o banheiro, com a calça aqui levantada assim, tacando cloro no chão, porque eram 1000 e poucas mulheres por dia na conferência. Deixa eu baixar eu estou com a batata da perna muito grande, não está conseguindo fechar, estou malhando, é um problema. Baixar que minha esposa depois vai ver, falar: você levantou a calça para que lá? E eu estou no banheiro limpando, entrou um pastor de fora, de outra igreja. Falou: ô João, tá aí? Eu falei: tô, irmão, limpando o banheiro. Ele falou: cara, você é 10 mesmo. Eu falei: não, mano, é normal. Tem gente que acha errado. Irmão, você vai sempre me achar fazendo alguma coisa. Você sempre vai me achar servindo alguém. Você sempre vai me achar eu me derramando em alguém. Você nunca vai me ver sentado no lugar querendo ser servido. Por quê? Porque o Senhor me chamou para servir, irmão. Porque o maior é aquele que serve. Quer ser maior, irmão? Comece a servir. Quer ser o maior para o Senhor? Quer que Ele te olhe lá de cima e fale assim: ah, meu filho, eu tenho prazer em você. Comece a servir, irmãos. Comece a fazer alguma coisa para o reino. Comece a fazer alguma coisa. Existe essa diferença dos críticos, mas também tem aquela pessoa que se posiciona. O que se posiciona? Começa a fazer e não falar que precisa ser feito. Quer acabar comigo, a pessoa chegar perto de mim para reclamar. Eu não aguento ouvir gente que reclama, irmão. Não aguento, não tenho paciência. Não tem paciência, porque eu vou em hospital, irmãos, vejo pessoas lá acamados que não estão reclamando. O que você vai reclamar? O que você vai reclamando? A Paulinha está aqui, ficou 3 meses internada. Todas as vezes que eu ia visitar ela lá no hospital,
Eu nunca vi essa menina reclamando, só dá saudade. Saudade da minha casa, pastor, saudade do meu culto, mas eu estou aqui e vou sair daqui bem. Está aí bem, ó, está até mais gordinha. Deu 4 quilos engordou, né? Meu Deus do céu. Está ótima, maravilhosa. O avivamento vai começar dentro da gente, irmãos, quando alguém começar a recusar uma frieza espiritual. O avivamento vai começar dentro da gente quando a gente desistir de ser frio, porque isso tem que ser uma decisão. Na nossa vida nós precisamos decidir parar com as coisas. Eu costumo dizer que nada acontece se a gente não desistir, nada acontece. Agora, quando você desiste de alguma coisa, você diz, ó, daqui para frente eu vou agir diferente, tudo muda, porque tudo na vida é uma decisão, verdade ou não? É desse jeito. O avivamento começa assim. Quem se acomoda espiritualmente, ele começa a morrer sem perceber. Quem se acomoda espiritualmente começa a morrer espiritualmente, não sabe. É tudo normal. Para de orar hoje à noite. Hoje eu não vou orar não. Parei de fazer o devocional. Hoje eu não vou ler Bíblia não. Hoje eu não vou no culto não. Não, irmãos, fala para a pessoa que está do seu lado, não se acomoda não, irmãos. Busca o Senhor. Segunda coisa, rapidamente, Deus responde quem o busca de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13. Algo que você já está cansado de ler esse texto. Cansado de ler esse texto. Abre para mim, filho. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Vamos ler junto para você ler essa palavra? 1, 2, 3. Pode ler. O 14. Todos os lugares para onde você tornarei trair ao lugar que o quê? Que o quê? Te o quê? Transbordei. Ele quer te levar para aquele lugar que ele já te levou de novo. Lugar que você já teve. Lugar onde você teve às vezes abundância, talvez presença, mas Ele quer te levar de volta para esse lugar. Mas para você ir, querido, você precisa decidir. Sabe por quê? Tiago, ele vai falar algo muito interessante. Tiago 4, 8. Abre para mim aí, meu filho. Olha só o que ele diz aí. Chegai-vos a Deus. E Ele o quê? É uma decisão. Ele quer te levar de volta para aquele lugar que você não deveria ter saído. Lugar da presença, da comunhão, de estar perto, do avivamento, do coração fervendo. Mas você precisa decidir. Ele diz, você precisa chegar. E se chegar, Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar a gente. Por isso que quando você começa a clamar, Ele ouve a sua voz, seu coração começa a aquecer. Sabe por que o salmista diz, olha, o choro dura uma noite, a alegria vem amanhecer? Porque quando você ora de manhã, a sua vida é outra. Eu não sei se você já passou uma noite orando, jejuando, chorando, mas o Senhor, Ele começa a agradar o teu coração, enriquecer o seu coração. E Ele diz assim, chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? O reino de Deus nunca foi sustentado por superficialidade. O reino de Deus ele nunca vai ser alimentado pela superficialidade. Quando você é superficial, você não tem profundidade.
Ezequiel diz que a gente precisa mergulhar um pouco mais profundo, mergulhar mais fundo, porque a gente está acostumado com água nos tornozelos, água na canela, e tem muito crente que vive com água pela canela o resto da vida. Não mergulha profundo. Deus está chamando você para mergulhar profundo, porque quando você mergulha profundo, a mudança e a transformação começa a acontecer na sua vida. O reino de Deus nunca foi sustentado por isso, por uma superficialidade. Toda vez que alguém buscou a Deus com intensidade, algo extraordinário começa a acontecer. Você pode comparar isso com a sua vida. Todas as vezes que você chegou a Deus, buscou com intensidade, Deus começou a fazer algo tremendo na tua vida. Verdade ou não? Quando você busca o Senhor com intensidade, parece que o teu coração arde, parece que você começa a enxergar as coisas de outro jeito. Verdade ou não? Hoje nós temos muitas pessoas que querem as promessas de Deus, mas poucos querem pagar o preço pela presença de Deus. Porque presença de Deus tem que pagar preço. Ter palavra dentro de você tem que pagar preço. Senão não vai. Nada é fácil. Quem busca Deus apenas quando precisa, nunca desenvolverá uma intimidade genuína com Ele. A gente tem que parar de buscar a Deus quando as coisas estão começando a dar ruim, irmão. Deu ruim, busca a Deus. Deu ruim, vai fazer campanha na igreja. Não aqui, que aqui não tem campanha. Campanha aqui é campanha contínua. Aqui não tem 7 quarta-feira da quebra do não sei o que. Aqui quebra na primeira. Aqui quebra na primeira, irmão. Não precisa passar 7 dias debaixo do túnel de Ezequias. Não precisa passar embaixo do sal grosso, do vestido do manto de não sei de quem. Não precisa, sabe por quê? Porque intimidade é contínuo. A gente não pode querer ficar com Deus 7 semanas. Está entendendo ou não? 7 semanas, não, irmãos. Nada contra os irmãos que fazem isso, mas isso não gera intimidade, gera um movimento. Se eu trouxer aqui um pastor que ora e diz que emagrece, vai vir muita gente aqui. O tal do irmão Jairo, né? O irmão Jairo agora está. Não precisa nem chamar mais o irmão para orar, para emagrecer. É só chamar o irmão Jairo. Está cheio de gente com o irmão Jairo, toma biliquinho na barriga, rapidinho emagrece. Verdade ou não? Seca o candango. Tem gente que fala assim, não, né? Verdade. Agora, quem busca Deus apenas quando precisa, nunca desenvolverá uma intimidade genuína. Ouça a sua cabeça. Quantos querem intimidade genuína? Quantos querem ter intimidade de verdade? Quantos aqui? Amém, irmãos? Terceira coisa, o avivamento exige algo muito impressionante e determinante para a nossa vida. Primeira coisa que ele exige renúncia e até sacrifício. Pastor, mas Jesus não foi o nosso sacrifício? Não é desse sacrifício que estou dizendo a você. O sacrifício de morrer. Porque ele está falando para você morrer pela sua vontade. Isso não é sacrifício? Ou tu acha que não é? Tu acha que é fácil? Quem acha que é fácil morrer para a vontade aqui? Agora, quem acha que é difícil morrer para a vontade? Que todo dia você tem que matar um leão para morrer para a sua vontade. Que tem hora que dá vontade de chutar o pau, a barraca junto. Verdade ou não? Mas vontade é uma coisa que dá e paz. Verdade ou não? Tem hora, querido, que é assim. A gente fica desse jeito. O avivamento, ele exige renúncia e sacrifício. Romanos 12, versículo 1. Ele é claro nisso. E vai até o versículo 2 dizendo para a gente renovar a mente. Ou a gente vai entender isso e vai viver com intensidade aquilo que Deus tem para nós, ou a gente vai viver mais do mesmo. O Senhor, Ele não quer que você viva mais do mesmo. Lucas 9, versículo 23 diz: e diz a todos, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Olha lá o que está escrito lá.
e tome cada dia a sua cruz. E o que? Siga-me. Ele está dizendo o quê? Que você precisa renunciar, negar a si mesmo, ir para a cruz, que é sacrifício. Ele está dizendo, ó, vai para a cruz, pega ela, carrega a sua cruz. Ele está dizendo sacrifício. Porque tu acha que é fácil a pessoa abrir mão da sua vida, que ela achava que era vida até aquele momento? Então eu quero que você entenda o seguinte: o avivamento sem renúncia, ele é apenas uma emoção passageira. O avivamento, quando ele não é construído com renúncia, ele é só uma alegria passageira. Toda manifestação poderosa de Deus exige entrega. Não tem como a gente viver uma vida com Deus sem ter uma entrega. O altar, ele sempre custará algo para mim e para você, de verdade. Ó, e como eu sei o que é isso. Eu sou um cara de altar há muitos anos, e eu sei o nível de entrega que eu tenho que ter. Quando me olho no espelho, eu falo assim: Senhor, quanta renúncia que eu tenho que fazer para estar em pé. E é verdade, eu não sou super-homem, mas eu decidi morrer e matar minha carne. É simples assim. Sem renúncia, a mudança de mente, sem renúncia e a mudança de mente, o propósito de Deus não é estabelecido na nossa vida. Então você precisa entender o seguinte: renúncia, mudança de mente, senão você não consegue ver e entrar no propósito de Deus. Às quartas-feiras nós temos declarado isso. Não existe fogo que nós queremos e fala: Senhor, nós vamos estar aqui na vigília, nós queremos fogo. A gente traz os pastores aí que são meio pentenca mesmo, né? Os caras que tem assim né? Deus tem um chamado específico na vida dos caras, né? Tem um camarada que ele fecha o olho, ele fala: não, fecha o olho aí, irmão, que Jesus vai visitar a gente agora aí. Tô sentindo aí que vai visitar agora. Irmão, começa a pipocar os negócios no meio da igreja, coisa de doido. Deus chamou o cara para isso. Eu fico olhando, fico rindo, falo: rapaz, que doideira, né? E ele olha para a pessoa assim e fala assim: ó, você aí, vem cá, irmão. E começa a falar do cara. Eu falo: meu Deus do céu, que coisa de doido. Então, quando Deus me usa assim, bem pequenininho, para me dar uma palavra para alguém, eu já acho assim, falo: Senhor, por misericórdia, que peso é esse? Imagina um cara que faz isso. Então, quando muito é dado, também é muito cobrado. O preço que é pago também é muito alto. Ou você acha que não? Eu não estou falando de fanfarrão, estou falando de homem de Deus. Eu sempre, tudo que eu vou falar aqui é homens de Deus. Amém? Então, não existe fogo sem permanecer, ou não existe fogo permanentemente onde não existe sacrifício permanente. Não existe fogo aquecido sempre quando você não permanece nele. O fogo desce, mas você tem que permanecer. Pedro, ele recebe o Espírito Santo e ele prega, e a sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Segunda pregação, 5.000 almas se convertem. E ele entra, Pedro e João vai entrando para o templo para dar uma palavra. Um homem coxo, aleijado, diz: oh, e ele olha para o cara e fala assim: não tenho prata nem ouro. Mas ele estava tão cheio de Deus, que ele falou: eu não tenho prata nem ouro, mas levanta e anda. Levanta e anda. O que eu tenho para você é isso aí, um milagre para você. A palavra de Deus diz que até a sombra dele curava, irmãos. A palavra de Deus diz que as pessoas pegavam um lencinho e levavam para a casa de Pedro. Por isso que o Valdomiro faz isso. Valdomiro faz, pastor Valdomiro faz, meu apóstolo Valdomiro. Não, vocês nunca viram, não? Valdomiro mete a mão assim, a toalhinha dele na cara assim, fala: leva para tua casa aí, bota lá na enfermidade. E bota mesmo. E a pessoa fica curada, irmão. É coisa de doido aquilo. Verdade ou não? Uma vez eu dei uma toalha para Gisele,
para a mãe da Gisele. Lembra disso, Gisele? Nunca mais eu dei toalha para ninguém, mas aquele dia Deus mandou eu dar. Estava pregando aqui, não tinha ar-condicionado, estava suado. Eu sequei o suor, a mãe dela estava passando por uma enfermidade, ninguém sabia o que era. Eu peguei, verdade, Vivi? Sequei e falei, dá para tua mãe essa toalha, manda ela botar na barriga lá. Pronto, a mulher ficou curada. Mas nunca mais eu mandei toalha para ninguém, nem gosto de toalha lá no gabinete por causa disso. Senão daqui a pouco o nego vai falar assim, pastor, cega. Não, irmão, só porque Deus mandou fazer. Está entendendo ou não? Nós não podemos viver uma coisa assim com essas teofanias de Deus, não, pô. Querendo que Deus se manifeste através de alguma coisa. Não, Deus se manifesta através de você, dentro de você. Amém ou não amém? Aqui o máximo que a gente tem é um óleo para ungir a pessoa. A gente não vai, a gente não tem essa característica. Está entendendo ou não? Por quê? Porque o fogo permanece dentro da gente. A gente não precisa de algo maior. Não. A gente já tem o que é suficiente. Porque Ele é suficiente. Talvez Ele não seja suficiente para você porque a tua busca não está sendo suficiente. Talvez você não esteja saciado porque você não tem se saciado daquele que pode matar a tua sede. Mas quando você bebe da fonte, irmão, do seu interior, jorra rios de água viva. Sabe por quê? Porque o verdadeiro avivamento, ele transforma territórios, irmãos. Irmãos, a nossa igreja precisa entender isso. Por isso que eu estou pregando sobre intencionalidade. Cara, a gente precisa mudar a nossa rua. Eu sei que a gente já mudou bem a nossa rua. Porque quando eu vim para cá, Gisele, era 3, 4 assaltos nessa rua por dia. Depois que a gente estabeleceu, e vocês, alguns que são mais antigos aqui sabem, eu desci por essa rua derramando óleo. E eu falei assim, se o cara parar de moto aí, derruba ele para ele cair no chão. Falei mesmo. Falei. Felipe estava aqui em pé, esperando a igreja abrir para ele entrar num domingo à tarde. 2 camaradas chegaram perto dele. Ele ia ser assaltado naquele dia. Ele olhou para o cara e falou assim, ô meu amigo, tudo bem? Eu te conheço. E o cara quebrou o cara, o outro saiu andando na frente. Falou, vem cá, meu irmão, Jesus te ama, cara. Vem cá, quero orar por você. O cara ficou todo desconcertado, arrumando a roupa, escondendo a arma. Falou, rapaz, Deus tem um chamado na tua vida, cheio de Deus. Falei, Deus, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Uma igreja precisa estabelecer no seu território uma transformação. Agora, qual transformação que a gente está fazendo como igreja? Nós precisamos fazer. E essa transformação não vem do pastor, vem quando toda a igreja entende o que é intencionalidade. Vem quando toda a igreja entende que nós precisamos ser intencionais. Precisamos ser intencionais na rua, na nossa casa. Nós precisamos ser intencionais, amém, irmãos? Atos 2, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 17, 6 diz assim, porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Homens e mulheres que estavam incendiando a terra naquele tempo, cheio de Deus. O Espírito Santo, quando ele desceu em Atos dos Apóstolos, aquilo não foi algo para ficar preso dentro do cenáculo, mas eles tinham que derramar. O avivamento saiu pelas ruas, transformando famílias, transformando cidades, transformando bairros. O nosso evangelho ele precisa entrar nas ruas dessa cidade, desse bairro, para alcançar as vidas. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma igreja avivada, ela não é avivada simplesmente no culto. Ela é uma igreja avivada quando ela começa a impactar o seu bairro. Quando as pessoas começam a dizer, tem uma coisa diferente nessa igreja aí. Tem alguma coisa diferente aí. Eu vou nessa igreja aí. Pessoas passam na rua e falam, vou entrar nessa igreja aí. A gente precisa entender que Deus está chamando a gente para uma obra muito maior daquilo que a gente está vivendo, irmãos. O que a gente está vivendo é muito pequeno para aquilo que Deus quer fazer. A gente precisa entender que o avivamento que queremos viver depende de posicionamento, intencionalidade.
Agora, ou você vai ter intencionalidade e posicionamento, ou você vai viver de culto de avivamento a culto de avivamento. Não adianta pedir fogo de Deus se você vive friamente. Não adianta pedir a presença de Deus se você gosta de permanecer distante dele. Não adianta você pedir transformação sem você querer se entregar a ele. Deus ainda procura pessoas famintas, disponíveis, quebrantadas, dispostas, intencionais por sua presença. E quando a gente faz isso, irmãos, o avivamento vem. Não tem como não vir. Se você entender que se você for faminto, disponível, quebrantado e intencional, o avivamento não vai sair da tua casa. O problema é que a gente perde isso muito fácil. Sabe por quê? Porque o céu continua derramando fogo, há fogo descendo toda hora, mas Deus continua procurando o altar para queimar. Não sei se você entendeu isso. O fogo continua descendo do altar. O problema é que Deus está procurando os altares para que esse fogo queime no altar que sou eu e é você. Quando Elias ele preparou o altar, eu queria que o ministério louvor viesse. Quando Elias preparou o altar, ele olha para o céu e diz: Senhor, manda fogo. A Bíblia diz que o fogo desceu imediatamente. Quando a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, ele está dizendo que imediatamente o fogo desceu do céu. Ele está querendo dizer o seguinte: o fogo sempre está pronto. Olha para mim, irmão, deixa o ministério louvor para lá, olha para mim, presta atenção. O fogo está sempre aceso lá. O problema é que o altar não está pronto, por isso que o fogo não desce. Deus está falando para mim e para você: prepara o altar, que o fogo desce. Prepara o altar, que o avivamento vem. Então eu quero que você entenda algo nessa noite. Avivamento sem intencionalidade não tem fogo. Avivamento com entrega, intencionalidade e busca tem fogo. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Senhor, dai-nos fogo, Senhor. Dai-nos avivamento. Dai-nos consciência de que precisamos e somos dependentes de Ti, Senhor. Nós não queremos mais do mesmo, mas nós queremos, de verdade, sermos alcançados pelo Teu fogo, pela Tua presença. A Tua presença é que faz toda a diferença na nossa vida, na nossa história, no nosso chamado. A Tua presença é que vai fazer diferença, Senhor, nas gerações futuras. É a Tua presença que vai fazer a diferença. É a Tua presença que nos aquece. É a Tua presença que nos transforma. É a Tua presença que nos cura. É a Tua presença, Senhor, que cura a alma ferida do nosso coração. Por isso, Deus, nós oramos a Ti nessa noite. Aviva a Tua igreja na consciência de que precisa ser mais perto do Senhor. Declare isso, querido. Enquanto você declara, você fala para o Senhor: Senhor, eu quero preparar o meu altar. Eu quero preparar o meu altar nessa noite. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Sim, Senhor, nós declaramos. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu.
avivamento não é barulho, o avivamento é uma decisão de preparar o altar para que o teu fogo venha. Que essa noite, Senhor, possamos sair daqui com a nossa mente transformadas através da palavra que recebemos do Senhor. Que gere em nós uma consciência, Senhor, de te buscar em espírito e verdade, uma consciência de transformação, de mudança de mente, para que eu possa, para que você possa, meu irmão, ser transformado. Por isso, Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, a graça de viver um avivamento aqui no Arsenal. Que o Senhor não deixe passar dessa geração, Senhor, um avivamento transbordante, que não pare só aqui, mas que todas as igrejas aqui em volta possam viver esse avivamento. Que todas as igrejas, Pai querido, possam receber pessoas. Que todas as igrejas possam ter, Senhor, pessoas se convertendo. Ah, papai, aviva a tua igreja, aviva o Arsenal, aviva o teu povo, aviva, Senhor, o teu povo. Por isso nós declaramos, Pai, nós declaramos um tempo de avivamento, um tempo de alinhamento, um tempo de busca e de transformação, em o nome de Jesus. Que todos digam amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Acenda as luzes, por favor. Fala a pessoa que está do seu lado. Vamos carregar o avivamento. Por onde a gente for, o avivamento vai com a gente. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite abençoada. Quero dizer que domingo de manhã nós teremos aqui o pós-encontro para todos que trabalharam e passaram pelo encontro. Então separe esse domingo para estar aqui sendo ministrado. Não é para a igreja toda, é para quem trabalhou e para quem passou pelo encontro. Amém, irmãos? Então você que trabalhou, venha também, para juntos estarmos aqui ouvindo a voz do Senhor. Amém? Bota a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, muito obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de poder cultuar o Teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que temos de ouvir uma palavra, Senhor, que nos motive, que nos ativa, que essa palavra venha ativar o coração dos Teus filhos nessa noite, e que o Senhor nos leve em segurança para a nossa casa. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Que todos digam amém, amém. Deus abençoe, semana abençoada.